Então, vamos responder aqui, né, a atividade da aula anterior, que eu pedi para você responder a questão 28, que é para transformar cada dízima em fração irredutível. Então, para transformar uma dízima, primeiro eu tenho que identificar quem é o período dessa dízima. O período é o número que se repete, então aqui o período é o número 15, certo? O período da dízima vai ser o denominador da fração, o numerador, aliás, da fração, que nós vamos transformar em fração. O denominador vai ser formado pelo número 9, então o número 9 vai aparecer embaixo. Ele só vai aparecer a quantidade de vezes. Quantas vezes o 9 vai aparecer? Vai depender da quantidade de algarismos que tem o período. Então, aqui são 2 algarismos. Então, vai ser 2, 9 aqui embaixo. Então, aqui eu já tenho a fração. Como é para deixar na forma irredutível, eu vou ver se esse número de cima pode ser dividido por 3. Para mim dividir esse de baixo também. O que tem que reduzir é dividir por um mesmo número os dois termos da fração. Então, aqui vou dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 99 dividido por 3 dá 33. Então, o resultado, a fração dessa dízima periódica é essa fração aqui, ó, 5,33 avos, tá? É uma dízima simples, porque não aparece nenhum outro número além do período depois da vírgula, tá? O que é dízima? Voltando aqui um pouquinho. A dízima são esses números decimais onde aparecem números que se repetem depois da vírgula. Se logo depois da vírgula já apareceu o número que se repete, ela é simples. Se depois da vírgula aparece outro número diferente daquele que se repete, ela é composta. Vamos transformar agora aqui a letra B. Então, quando não tem os 3 pontinhos, vem o traço em cima de algarismos. Esses algarismos significam que eles é o período. Então, o período aqui é o 287. Esse 287 vai se repetir várias vezes. Então, aqui como é que vai ficar? O numerador vai ser o 287 e o denominador vai ser 39. Ou seja, para cada algarismo do período eu coloco um 9. Agora, vamos ver se pode simplificar. Se pode por 3. 8 mais 2, 10, mais 7, 17. Como a soma desses números não dá por 3, quer dizer que esse aqui também não dá por 3. Então, aqui vai ficar dessa forma. Vai ser, a fração vai ser essa mesma. 287 sobre 999. Essa já é a resposta. Vamos agora para a letra C. A letra C também é uma dízima simples, porque logo depois da vírgula já aparece o número que se repete, que é o 7. Período é 7. E a fração vai ficar 7, que é o período, sobre 9, só um 9, porque só tem um algarismo aí na fração. É 7 nonos, tá? Na letra D. Na letra D, observa que aparece o 2 e logo em seguida se repete, ó, 41, 41. Então, o período aqui eu digo que é o 41, que é o número que se repete. Esse 2 é a parte não periódica, não é período. Então, o que é que nós vamos fazer para transformar essa dízima em uma fração? Eu vou pegar todos os números da parte não periódica e os números do período e colocar aqui no numerador, menos o número da parte não periódica, que é o 2. Esse é o numerador, uma subtração, exatamente. Quando é composta, o numerador de início inicia com a subtração. Embaixo, eu vou pegar a quantidade de 9, eu vou escrever de acordo com a quantidade de algarismo do período. Então, são 2 9, porque o período são 2 elementos, 2 números, e a parte não periódica eu vou representar aqui no denominador com 0. Do mesmo jeito, se for só um número que não é periódico, eu coloco só um 0. Se for 2, 2 0, e assim vai. Então, a fração ficou 241
menos 2. Eu vou subtrair 241 menos 2, que vai ficar 239 sobre 990. Então, essa é a dízima, ou a fração, aliás, dessa dízima periódica composta, 239 sobre 90. Também não dá para simplificar, essa já é a forma irredutível, tá? Na letra D. A letra E. Na letra E, nós também temos uma dízima composta. Por quê? Esse traço quer dizer que o período aqui é somente o número 63, só ele que vai se repetir. Esses dois aqui não se repetem, então é composta. Como é que vai ficar aqui o numerador? Todos esses números, que é a parte não periódica e o período, menos esses aqui, que é a parte não periódica. E aqui no denominador vai ficar 2,9, que representa os dois elementos do período, e 2,0, que representa os dois elementos da parte não periódica. Subtraindo 3.263 menos 32, vai ficar 3.231. Aqui embaixo continua do mesmo jeito, 9.990. Então, essa aí é a fração que representa esse número aí, que é uma dízima periódica. Vamos ver se ela pode ser simplificada. 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 1, 9. Então, se a soma der para dividir por 9, então ele também dá. Então, vamos dividir na calculadora. 3.231 dividido por 9. Pode fazer na calculadora mesmo, tá? Que vai dar vai dar 359. Quem tiver calculadora aí pode fazer 3.231 dividido por 9, que vai dar esse valor, tá? E pode fazer também 9.990 dividido por 9, que vai dar esse valor aqui, 1.100. Então, essa é a fração irredutível dessa dízima periódica. Na letra F, se você pegar, observar bem, você já vai saber se é uma dízima simples ou composta. Qual é o número que se repete? É só o 2. Então, é só o 2 que é o período. Então, na parte que não se repete, eu digo que é a parte não periódica. Então, aqui é uma dízima composta. Porque depois da vírgula apareceu outros números para depois aparecer aquele que se repete. É uma dízima composta. O período é o 2. Então, vamos lá. Para transformar numa fração, pega todos os números da parte não periódica e o período, que fica 1852, menos a parte não periódica, que é 185, e o denominador vai ser quantos 9? Somente 1, porque só é um elemento aqui no período. Quantos 0? 1, 2, 3, porque são 3 números na parte não periódica. Subtraindo 1852 menos 185, quem tem a calculadora pode fazer na calculadora, tá? Que vai encontrar a resposta, que vai dar 1.667. Tá? E embaixo continua os mesmos números, que é 9.000. Então, como esse número de cima aqui não dá para dividir por 3 nem por 9, essa já é a fração irredutível dessa dízima. Na letra G, eu tenho uma dízima simples, porque logo depois do período já apareceu, logo depois da vírgula já apareceu o período. Então, quando a dízima é simples, pega só o período, que no caso aqui é 1, coloca no numerador, e a quantidade de 9 vai ser a mesma quantidade de elementos que aparece no período, só é 1, então vai ficar somente 1/9 a fração que representa essa dízima periódica. Na letra H, eu tenho aqui o 0, que não é o período, porque o período é só 1. Então, vamos fazer aquele processo, vai ficar
essa parte, que é a parte não periódica e o período, menos o período, que é 1. A parte não periódica, que é 0. O período é 1. A quantidade de 9 vai ser 1 9. Quantidade de 0 vai ser só 1, porque aqui só tem um elemento. 1 menos 0 continua 1. E embaixo só conserva. O denominador é 90. Então, essa é a fração, 1 para 1, 90 avos. A última, dízima periódica, ela é simples ou composta? Então, qual é o período aqui que se repete? O número que se repete é o 2. Então, o período é 2. Apareceu outro número aqui antes, que é não periódico. Então, aqui eu digo que ela é composta. Quando a dízima é composta, eu faço esse processo. Eu pego os dois números do não periódico e o período, menos o não periódico. Quantos 9? 1 9. Quantos 0? Só um 0. Subtraindo, 12 menos 1, 11. E conservo o denominador. Então, essa é a fração dessa dízima. 11, 90 avos. Tá? Então, aí estão todos os cálculos. Vocês acompanham. Façam no caderno. Quem colocou só a resposta, faça o cálculo para saber como encontrou essa resposta. Tá? E corrija se tiver errado. Então, era só isso. Tenham um bom dia e até nossa próxima aula.